Leia a Bíblia em um ano, dia 8. Gênesis capítulos 22 a 24. O sacrifício de Abraão a Deus. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando-o. Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu: Eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: Toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto, sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e o seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu de longe um lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou aos seus servos: Permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou por seu pai Abraão. Meu pai, ao que replicou prontamente Abraão: Sim, meu filho. Então Isaque indagou: Eis o fogo e a lenha, mas onde estás o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha e depois amarrou o seu filho e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar o seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, ao que prontamente lhe respondeu Abraão: Eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes teu filho amado, o teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. E tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Iavé-Jiré: O Senhor proverá. Por isso até nossos dias se diz: No monte do Senhor se proverá. O anjo do Senhor bradou uma segunda vez do céu, chamando Abraão, e declarou: Juro por mim mesmo, palavra de Iavé, porquanto me oferecestes este gesto, não me negando teu filho amado, teu único filho, esteja convicto de que eu o cumularei de bênçãos. Eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar, e tua descendência conquistará cidades de todos que se levantarem contra ti. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Então retornou Abraão a teus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a habitar. Os descendentes de Naor. Algum tempo depois desses acontecimentos, disseram a Abraão que Milca também dera filhos a seu irmão Naor: Uz, o primogênito, Buz, o irmão, e Quemuel, o pai de Arã. Quezeque, Razô, Pildas, Gitlafe e Betuel, pai de Rebeca. Estes foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. Além disso, Reumá,
concubina de Naor, também lhe deu os seguintes filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maacã. A morte e o sepultamento de Sara. Capítulo 23. Sara viveu 120 anos. Ela faleceu em Kiriat Arba, que é Hebrom, em Canaã. E Abraão foi cumprir o luto por Sara e chorou a sua falta. Depois Abraão deixou ali o corpo de sua esposa e foi falar com os hititas. No meio de vós sou apenas um estrangeiro e um residente. Concedei-me uma posse funerária em vossas terras, para que eu tenha onde sepultar o corpo de minha mulher. Os hititas deram a seguinte resposta: Meu senhor, ouve-nos. Tu és um príncipe de Deus entre nós. Enterra, pois, a tua mulher na mais nobre de nossas sepulturas. Nenhum de nós se recusará a oferecer-te a sua própria sepultura. Então Abraão levantou-se e se inclinou diante do povo daquela terra, os filhos de Het, e rogou-lhes: Se consentes que eu leve a minha morta e a enterre, ouve-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a gruta de Macpela, que lhe pertence e que está na extremidade do seu campo. Que ele me dê por seu pleno valor, na vossa presença, como posse funerária. Ora, Efrom, o heteu, estava sentado entre os filhos de Het. Ele tomou a palavra e declarou a Abraão, diante de todos os hititas que haviam se achegado à porta da cidade: Ó não, meu senhor, ouve-me. Eu te dou o campo e te dou também a caverna que nele está. Faça-te esta oferta na presença dos filhos de meu povo. Enterra, pois, a tua morta. Abraão inclinou-se diante dos homens da terra, e assim replicou a Efrom, sendo ouvido por todos ali reunidos: Se concordas, ouve-me, eu te peço. Darei o preço do campo, aceita-o de mim, e lá enterrarei o corpo de minha esposa. Efrom contestou com Abraão: Meu senhor, ouve-me. Aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata. Mas o que significa isso entre mim e ti? Enterra, portanto, a tua morta. Então Abraão concordou com Efrom e pagou-lhe o preço por ele estipulado, pesando-lhe o valor com a compra na presença dos filhos de Het. 400 peças de prata, de acordo com o sistema de pesos e valores usados entre mercadores. Assim, o campo de Efrom, que está em Macpela, de fronte a Mamré, o próprio campo com a gruta que nele há e todas as árvores dentro das divisas do campo, foram transferidas a Abraão como sua legítima propriedade perante todos os hititas que haviam vindo à porta da cidade. Em seguida, Abraão foi enterrar o corpo de Sara, sua mulher, na gruta do campo de Macpela, defronte de Mamré, que se encontra em Hebrom, na terra de Canaã. Foi dessa maneira que o campo e a caverna que ali estão foram adquiridos por Abraão, dos filhos de Het, como posse funerária. O casamento de Isaque, capítulo 24. Abraão era então um homem muito idoso, avançado em dias, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Então Abraão ordenou ao servo mais velho de sua casa, que governava todos os seus bens: Põe tua mão por debaixo de minha coxa e jura. Eis que te faço jurar por Yahvé, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscarás para meu filho uma mulher entre os filhos dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. Mas irás à minha terra, à minha parentela, e escolherás uma mulher para meu filho amado Isaque. Questionou o servo: Porém é possível que a mulher não queira me acompanhar até esta terra. Neste caso, deverei levar o teu filho de volta à terra de onde vieste?
ao que Abraão o preveniu. Por nenhum motivo levo meu filho para lá. E Yahvé, o Deus dos céus e o Deus da terra, que me tomou de uma terra paterna e da terra de minha parentela, que me prometeu e me jurou que daria esta terra à minha descendência. E Yahvé enviará seu anjo diante de ti, para que tomes lá uma mulher para meu filho. Se a mulher se recusar a te seguir, ficará então desobrigado do juramento que te imponho nesse momento. Em todo caso, não conduzirás o meu filho para lá. O servo então colocou a mão por debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, jurou cumprir a palavra empenhada. Em seguida, o velho servo preparou 10 camelos para Abraão e uma porção generosa de presentes, e partiu para Harã, Naarim, a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor havia habitado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então ele orou: Yahvé, Deus do meu senhor Abraão, sê-me hoje propício e mostra a tua benevolência para com meu senhor Abraão. Eis que estou junto à fonte, e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. A jovem a quem eu solicitar, inclina o teu cântaro para que eu beba, e que responder, bebe, e também a teus camelos darei a beber. Esta será a que designaste para teu servo Isaque, e assim entenderei que mostraste tua bênção para meu senhor. Antes mesmo que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era sobremodo bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações sexuais com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu o seu cântaro e voltou. Então o servo apressou-se, foi ao encontro dela e pediu-lhe: por favor, deixa-me beber um pouco de água do seu cântaro. Ao que ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente tirou de sobre os ombros o cântaro de água e o serviu. Assim que acabou de lhe dar de beber, exclamou: vou dar de beber também aos teus camelos, até que fiquem saciados. Apressou-se em esvaziar todo o seu cântaro no bebedouro dos animais e correu para o poço para tirar mais água. E tirou-a para todos os camelos. O velho homem a observava atentamente, em silêncio, questionando-se intimamente se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a missão de seu servo. Então os camelos acabaram de satisfazer a sede. O homem tomou um pingente de ouro com 6 gramas em forma de aliança e o colocou no nariz da moça. E também lhe deu 2 pulseiras de ouro que pesavam cerca de 120 gramas. Em seguida lhe indagou: por favor, de quem és filha? Peço-te também que me informes se haverá lugar na casa de teu pai para que eu e minha comitiva possamos pernoitar. E a jovem respondeu: eu sou filha de Betuel, filho que Milca deu a Naor. E acrescentou: em nossa casa há muita palha e ferragem para os alimentos dos animais, e um bom lugar para o Senhor e seus companheiros passarem a noite. Diante disso, o velho servo curvou-se em adoração ao Senhor e declarou: bendito seja Yahvé, Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bênção e a sua benevolência do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor guiou todos os meus passos até a casa dos parentes do meu senhor. A moça correu para anunciar aos da casa de sua mãe tudo o que acontecera. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão, e Labão correu ao encontro do velho homem na fonte. Pois assim que observou o pingente e as pulseiras de ouro, e quando ouviu a sua irmã Rebeca relatar: eis como o homem me falou, ele saiu em busca daquele homem e o achou ainda de pé junto aos camelos na fonte. Então Labão se antecipou dizendo: vem, bendito de Yahvé, por que permaneces sem abrigo?
já vos preparei casa e lugar para os camelos. O homem chegou à casa e Labão descarregou os camelos, deu palha e forragem aos camelos e a ele e os homens que o acompanhavam água para lavarem os pés. Então, quando vieram lhe oferecer comida, ele pediu a palavra dizendo: Não comerei antes de comunicar a mensagem que trago comigo. Ao que Labão replicou: Fala. E ele prosseguiu: Eu sou servo de Abraão. O Senhor cumulou ao Senhor de bênçãos e ele tornou-se muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, a esposa de meu senhor, quando ele era idoso, gerou-lhe um filho, o qual transferiu todos os seus bens. Meu senhor me fez prestar um juramento: Não tomarás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Infeliz de ti, se não fores à minha casa paterna, a minha família escolher uma esposa para meu filho. Ao que eu ponderei ao meu senhor: Talvez esta mulher não queira me seguir. Mas ele me assegurou: Yahvé, na presença de quem eu caminho, enviará seu anjo contigo. E ele te dará êxito, e tomarás para meu filho uma mulher de minha família, de minha casa paterna. Então ficarás desobrigado do juramento que me fizeste. Irás à minha família, e se eles te recusarem, estarás livre de qualquer maldição pelo não cumprimento do teu juramento. Hoje cheguei à fonte e orei: Yahvé, Deus de meu senhor Abraão, mostra, eu te rogo, se estás disposto a bom termo o caminho que percorri. Eis-me aqui junto à fonte, a jovem que sair e tirar água, a quem eu disser: Por favor, dá-me de beber um pouco do teu cântaro, e que ela me responder: Bebe, e tirarei também água para os teus camelos, será a mulher que o Senhor destinou ao filho do meu senhor. Antes mesmo de acabar de orar, no meu íntimo surgiu Rebeca com seu cântaro no ombro. Dirigiu-se à fonte e tirou água, e lhe solicitei: Por favor, dá-me de beber. Ela logo abaixou o seu cântaro e respondeu: Bebe, darei de beber também aos teus camelos. Eu bebi e ela deu de beber também aos meus camelos. Eu lhe indaguei: De quem és filha? E ela me informou: Eu sou filha de Betuel, filho que Milca deu a Naor. Então coloquei este anel em suas narinas e estes braceletes em seus braços. Em seguida, ajoelhei-me e adorei ao Senhor, e louvei a Yahvé, Deus de meu senhor Abraão, que me conduziu para este caminho bom e certo, a fim de buscar para o filho dele, a neta do irmão de meu senhor. Agora, pois, se estáis dispostos a demonstrar ao meu senhor vossa benevolência e bondade, fazei-mo saber. Caso contrário, declarai-mo para que eu vá, ou para a direita, ou para a esquerda. Labão e Betuel tomaram a palavra e declararam: Isto procede do Senhor. Nada podemos lhe dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca na tua presença. Toma-a e vai-te. Seja ela a esposa do filho do seu senhor, de acordo com a vontade expressa do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata, e vestidos, e deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o velho servo: Deixa-me ir ao meu senhor. Então o irmão e a mãe de Rebeca pediram: Que a moça fique mais 10 dias conosco. Em seguida ela partirá. Mas ele replicou: Por favor, não me detenhas, pois foi o Senhor a quem me deu êxito. Deixa-me partir agora, a fim de que eu vá para o meu senhor. Ao que eles propuseram: Chamemos a moça e peçamo-lhes o seu parecer. Então eles chamaram Rebeca e lhe indagaram: Queres partir com este homem? E ela afirmou: Sim, eu quero.
Diante disso, deixaram partir a irmã de Rebeca com a sua ama, o velho servo de Abraão e a sua comitiva. E impetraram uma bênção sobre Rebeca, dizendo: Tu és nossa irmã, sê tu mãe de milhares de miríades, que a tua posteridade conquiste as cidades dos teus inimigos. Rebeca e os servos se levantaram, montaram sobre os camelos e seguiram o velho homem. O servo tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha voltando de Berlau-Roi, o poço daquele que vive e me vê, porquanto havia nas terras de Neguebe. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e indagou ao velho servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Ao que lhe respondeu o servo: É o meu senhor. Ela então se cobriu com um véu. Mais tarde, o servo contou a Isaque tudo o que havia visto e realizado. Isaque levou Rebeca para a tenda onde sua mãe havia morado. Fez dela sua esposa e muito a amou. Assim, Isaque foi consolado após a morte de sua mãe.